Hello, jovens! Olha eu aqui novamente, professora Daisy, para mais uma aula de revisão de física para vocês. Bom, pessoal, o que nós estávamos aí conversando na aula passada? Nós estávamos falando dos desafios do modelo atômico. Nós vimos aí que durante a história bolou-se vários modelos atômicos dentre os anos decorrentes, certo? Nós vimos aí vários físicos, nós temos os principais nomes que trabalharam nesses modelos atômicos e nós vimos alguns deles. Vamos rever? Olha só. Então, aqui na nossa revisão de conteúdo de modelo atômico, nós vimos o seguinte. Bom, nós tínhamos lá a física clássica, na verdade nós temos, né, a física clássica, e algumas coisas iam em contradição com a física clássica. Então, durante aí os séculos, a ciência tentou buscar uma estrutura para o átomo que satisfazesse condições, né, de explicação de fenômenos e tudo mais. Então, aqui nós temos algumas, né, como Dalton aqui, a gente pode perceber esse primeiro. A gente tem aqui de Thomson também, a gente tem de Rutherford, que é esse que nós discutimos aqui, ó. E vocês podem ver que nesse modelo de Rutherford nós temos um núcleo, ok? Nesse núcleo a gente tem os prótons e os nêutrons e ali nós temos a eletrosfera. Bom, o orientando de Rutherford, o Bohr, ele falou o seguinte, olha, não é bem assim, esse modelo ele vai aí em conflito com algumas coisas da física clássica, mas a gente pode aproveitar. E no modelo de Bohr, como vocês podem observar, a gente tem ali o núcleo, tá? E nós temos as camadas onde estão os elétrons, como vocês podem ver. E ali no modelo de Bohr, que seria para o átomo de hidrogênio, ele conseguiu explicar algumas coisas, né? A gente também viu sobre decaimento beta, e nós vimos que naquele decaimento você tem lá uma transformação do nêutron no próton, e tinha uma massinha ali que era perdida, aí eles acharam o neutrino, que tem a carga nula, para não ferir o princípio de conservação da carga. O que o Bohr falou também, olha, a energia do elétron, para ele sair de um estado estacionário para outro estado, a gente pode calcular pelo seguinte, esse nível energético aí é dado aqui por um número fundamental de 13,6, dividido pelo número do estado ao quadrado, ok? E nós vimos também o seguinte, pessoal, olha só, aqui o nosso cálculo da frequência, né? A frequência aqui com que esse elétron, ele vai de um estado para o outro, de um nível para o outro, ele é a energia inicial, como vocês podem ver, menos a energia final, dividido pela constante de Planck. Lembrando aqui que a constante de Planck, que foi atribuída a Max Planck e também foi usada por Einstein lá no efeito fotoelétrico, entendido? Aqui na nossa próxima imagem, nós temos linhas espectrais, tá? E essas linhas aqui, elas mostram a presença desses subníveis. Então aqui, ó, nós temos os estados estacionários aqui, ok? E nós podemos ver tanto aqui por esse modelo circular, que são as órbitas permitidas aí para um elétron no modelo do átomo de hidrogênio de Bohr, e aqui algumas séries, tá bom? E aqui nós vimos que em cada estado desse daqui, nós temos uma energia, certo? Aqui é o estado fundamental, e a cada estado desse aqui está relacionado uma energia. Bom, pessoal, nós vimos o seguinte, se eu vou do estágio 1 para o estágio 2, eu vou ter aqui a questão da energia. Bom, se a energia no nível 2 é maior que a energia no nível 1, quase que não sai energia, né? Se a energia no estado 2 aqui, ó, é maior que a energia no estado 1, eu tenho a absorção, ok? Então eu tenho a absorção. Se a energia nesse estado 1, no caso aí, for maior do que no 2, eu vou ter o quê? Emissão. Eu vou ter emissão de fóton, tá bom? Entendido isso? Bom, pessoal, o que nós vimos também? Desafios da física aí no século XXI, na busca por esse átomo. Então, nós vimos aí que o elétron,
ou próton, não eram as menores partículas ainda, que a gente podia também buscar outros tipos de partículas que são menores para explicar algumas coisas. E a gente viu os quarks, né, os quarks up e down. E também nós vimos a nossa tabelinha, olha só, que mostra aqui a física de partículas e as partículas que foram encontradas até agora. Aí, como eu falei para vocês, tem uma ciência dentro da física, no caso, a física e a ciência tem uma área dentro da física que trabalha com a física de partículas, ok? Então, a física de partículas está aí responsável, gente, por investigar todas essas partículas, tá bom? Pessoal, fiquem comigo que daqui a pouco tem exercício, tá? Tchau, tchau! Olá, jovens! Voltamos para resolver os nossos exercícios de sala de aula. Bom, o que nós estávamos falando aí? Nós estávamos conversando sobre modelos atômicos, falamos principalmente dos modelos atômicos de Rutherford e de Bohr, certo? Então, Bohr, ele fez aí umas experiências junto com as observações de Rutherford, já que ele era um orientando de Rutherford, e fez uma investigação para o modelo atômico do hidrogênio e fez aí algumas condições e esse modelo conseguiu explicar muitas coisas, ok? Nós calculamos também o nível energético para o meu elétron sair de uma órbita acionária para outra e a gente viu que essa energia em cada órbita está relacionada com a emissão do fóton ou a absorção, depende do valor, certo? Vamos fazer algumas atividades? Olha só. Então, a gente tem atividade de sala, onde a gente tira as dúvidas resolvendo exercícios. Então, vamos para o primeiro exercício aqui. Como nós podemos ver, é um exercício teórico. E no exercício teórico, a gente tem que prestar atenção em algumas palavras-chave aqui que identificam as questões e as alternativas que estão corretas das que não estão corretas, né, gente? Então, vamos só, olha aqui. Alternativa 1. Os elétrons deveriam perder energia orbitando em torno dos prótons. Isso aqui, pessoal, a gente pode ver lá no modelo de Rutherford. O pessoal falou bem assim, olha, lá no modelo de Rutherford eu tenho um núcleo pesado com os prótons e os nêutrons e eu tenho aqui as eletrosferas. Se esse modelo realmente satisfazer algumas explicações, esse elétron está perdendo energia ali e ele poderia chocar com o núcleo, certo? Então, a gente pode falar ali que a 1 está correta, né? Vamos continuar, olha só. Então, ali, ok. Aqui poderia mesmo perder essa energia, né? E aqui a gente vai continuar. Na alternativa 2, ele trabalha o seguinte, os elétrons não têm massa o suficiente para orbitar em torno dos prótons. Na verdade, pessoal, é o contrário, né? A massa deles é extremamente pequena, então eles conseguem fazer essa orbitação aí em torno dos prótons, tá bom? Mas aí pelo outro modelo, eles iam acabar colidindo, né? Mas aqui a gente vai falar, ó, que é falsa, ok? E aqui eu tenho na terceira alternativa, os elétrons colidiriam entre si ao orbitar em torno dos prótons. E não é bem assim, né? Nós vimos lá na nossa aula que, de acordo com aquele modelo, se ele fosse verídico, os elétrons eles iam colidir com quem? Com o núcleo, né? Com os prótons e os nêutrons lá, tá? Então aqui vamos marcar falsa, tá bom? Então tá aqui, ó, o modelo planetário de Rutherford foi inicialmente aceito porque os elétrons deveriam perder energia orbitando em torno dos prótons. E aqui para a gente ver, assinale. E aqui, olha só, ele deu uma nova vertente para colocar as alternativas. Em vez de falar verdadeira, ele está colocando falsas aqui, né? Então ele fala que se apenas as afirmativas 1 e 2 forem falsas, e aqui, na letra B, a gente tem se apenas as afirmativas 2 e 3 forem falsas, como a gente pode ver aqui, ó, na nossa questão, que nós resolveram aqui. Ok, pessoal? Olha só, então, o modelo planetário de Rutherford foi aceito apenas porque essas duas aqui seriam falsas, inicialmente falando, tá bom?
Vamos colocar aqui. E já na letra B já se foi, né? Na letra C está errado por causa disso aqui. Na letra D está falando que todas é verdadeiras. E na letra E que todas são falsas. Então, a gente realmente fica com a letra B. Ok? Fechado? Vamos para a próxima. Olha só, pessoal, esse desenhozinho aqui, essa figura, nós já vimos na nossa aula passada, né? Então, aqui nós temos, ó, a energia em eletrovolt, ok? Lembrando aqui que o eletrovolt está relacionado a 1,6 vezes 10 a menos 19 joule. Vou deixar aqui, porque se a gente precisar, tá bom? Já está aí. Vamos ver o que está escrito aqui na questão 2. A figura abaixo mostra os níveis de energia do átomo de hidrogênio, tá bom? Lembrando, pessoal, isso aqui, essa figura está relacionado a níveis de energia do átomo de hidrogênio, ok? Lá do Bohr, tá bom? Se inicialmente o elétron está no estado quântico fundamental, olha só a condição que ele deu aqui. Se inicialmente o elétron está no estado quântico fundamental de menor energia, ok? Então vamos lá, o estado quântico fundamental é o estado de menor energia. Qual a sua energia cinética após o átomo ter sido ionizado por um fóton de energia de 20 eletronvolts? Lembrando que a energia cinética está relacionada à energia de movimento, tá, pessoal? E aqui nós vamos lembrar o seguinte, ó, estado quântico é aquele de menor energia. Se nós formos olhar aqui, ó, do lado esquerdo, as nossas energias, elas são negativas, tá, pessoal? Então não se engane. Para você não se perder, você começa do zero. Então aqui, ó, o zero é o maior valor. Menor que ele vem 1,4. Opa, 0,4, né? Olha só. Então aqui não saiu reto, pessoal, mas é para mostrar que ele está diminuindo aí, tá bom? Então qual é a menor energia? Tá aqui embaixo. Então esse estado aqui é o estado fundamental, ok? Ou seja, o estado fundamental é quando N é igual a quanto? 1. E lá no estado fundamental, a energia é de menos 13,6 eletronvolts. Então, vamos calcular essa energia cinética? Vamos lá, olha só. Tá aqui, ó, as nossas alternativas. Tá aqui a nossa figurinha de novo. Então, o meu elétron tá aqui, no N igual a 1. E essa energia, eu vou chamar de energia inicial, está aqui. E aqui, olha só, vamos ver a pergunta rapidinho de novo. Ele fala que com a energia cinética, ele foi ionizado por um fóton de energia de 20 eletronvolts. Então, nós temos aqui, ó, essa energia desse fóton, vou colocar aqui no cantinho. 20 eletronvolts, ok? Então, tá aí. Eu vou sair daqui e eu quero saber essa energia cinética. Bom, pessoal, no estado fundamental, como eu falei para vocês, o elétron tem energia de 13,6 eletronvolts, como vocês podem, olha só, observar aqui. E também a gente pode ver através da fórmula, tá bom? A nossa fórmula aqui, ó, da energia é essa daqui. E quando esse cara aqui é igual a 1, qualquer número dividido para 1 é o próprio número, né? Então, isso a gente pode observar pela figura também, tá? Se ele não tivesse dado a figura, é só você lembrar que esse N equivale a 1. É por isso que é 13,6 negativo aqui, ok? Logo, para eu calcular isso daí, eu vou usar o quê? Essa energia cinética é justamente a energia desse fóton, ok? Menos a minha energia lá no estado fundamental. Logo aqui, pessoal, para eu achar essa energia cinética de movimento, é só subtrair e eu vou encontrar aí, ó, a letra D. Professora, qual é a diferença dessa questão para outra? Se a gente for ver aqui, olha só, deixa eu voltar. Olha só, pessoal, aqui ele fala o seguinte: inicialmente, meu elétron está no estado fundamental, que é aquele de menor energia. Aqui ele quer saber a energia cinética após o átomo ter sido ionizado por um fóton. Ele já deu a energia do fóton, certo? Aqui nesse caso, eu não fui de um estado
para o outro. Por exemplo, eu não fui daqui para cá. Se eu fosse daqui para cá, eu ia utilizar aquela outra fórmula que trabalha com a subtração dessas energias nesses estados. Lembra? Absorção, eu tenho aqui emissão, tem questão da absorção também, certo? Mas não foi isso que ele falou. Aqui eu já tenho a energia do fóton, ou seja, ele já foi emitido, já é uma emissão, tá bom? Ele foi de um estado maior de energia para um de menor energia, então ele já deu o fóton que foi emitido com essa energia aqui, tá bom? E ele quer saber a energia cinética do movimento, porque se eu tive a emissão desse fóton de energia, eu tive um elétron aí que foi ionizado, então eu tive uma energia de movimento. Essa que é a diferença, tá bom? E aqui está aqui nossa energia de movimento, ó, que é justamente calculada pela energia do fóton, tá? Menos a energia de onde eu estava. E por isso que eu achei 6,4 eletronvolts aí, ok? Entendido? Viram a diferença, pessoal? Para fechar, nós temos uma questãozinha aqui do Enem, tá bom? E vamos ver o que está escrito aqui. Olha só. Em 1990, transcorreu o cinquentenário da descoberta dos chuveiros penetrantes. Olha o nome dos chuveiros aqui, pessoal. Chuveiros penetrantes nos raios cósmicos, uma contribuição da física brasileira que alcançou repercussão internacional. Tá bom? Então isso aqui foi um estudo que eles fizeram, ok? Aí nos raios cósmicos, e isso aí foi lá a descoberta, tá bom? Bom, vamos ver aqui o que são observadas. No estudo dos raios cósmicos, são observadas partículas chamadas píons. Olha aqui novas partículas surgindo, pessoal. Nesse estudo aí, nós temos essas partículas chamadas píons. Considerando um píon com uma carga elétrica de mais E, que é a carga elétrica fundamental, né? Aquela de 1,6 vezes 10 a menos 19, tá? Então eu vou considerar esse píon com essa carga elétrica aqui se desintegrando, isto é, se dividindo, tá? Nesse caso aqui, quando uma partícula ela se desintegra, ela está se dividindo, tá bom, gente? Em duas partículas. Então, o píon, esse píon aqui, ó, tem carga elétrica de mais E, e ele vai se dividir em duas partículas. Um muon, que é outra partícula, tá? Com carga elétrica de mais E, e um neutrino. Lembra o neutrino? O neutrino, a carga dele é quanto? Nula, né? Lembra o neutrino? Tem carga elétrica nula e ele foi descoberto lá no decaimento beta, onde você tinha aquele esquema lá, ó, do nêutron, ia para cá o próton, o elétron, então aqui eu tinha a carga do elétron, a carga do próton, e aqui para não dizer que não tinha ninguém, né? O que está acontecendo com essa massa? Eu tinha o neutrino, e o neutrino tinha carga nula, certo? E aqui não ia ferir um princípio de conservação dessa carga elétrica aí, ok? Vamos lá continuar. Parei bem aqui no neutrino. De acordo com o princípio de conservação da carga, o neutrino deverá ter carga elétrica? Acabei de falar para vocês, né, pessoal? Vamos lá lembrar. O que é o princípio de conservação da carga? Olha só, se eu tenho lá um píon e esse píon ele se desintegra, ou seja, ele vai se dividir, ele pode se dividir em 2, 3, 4 partículas, mas aí eu tenho que atender ao princípio de conservação da carga. O que é o princípio de conservação da carga? O píon, ele tem uma certa carga, quando ele se dividir, eu vou somar a carga do que ele se dividiu e eu vou ter que obter a carga que o píon tinha antes, né? Parece um pouco confuso, mas vamos lá, olha só. Se o meu píon tem carga lá, ó, de mais E, como vocês podem ver aqui, ó, píon, ele tem carga de mais E, quando esse píon se dividir, eu vou ter que somar a carga dessas novas partículas e tem que dar quanto? Mais E. Entendido isso? Então, nesse caso aqui, o que vai acontecer? É nula, né, pessoal? Porque eu vou ter que somar bem aqui, ó. Tá aqui a carga do píon. Ele se dividiu em um muon,
como vocês podem ver aqui, e um neutrino, certo? Se a carga desse muon aqui é mais E, a carga total tem que dar o que aqui? Mais E, certo? Que é do píon. Logo, esse cara aqui tem que ter carga o quê? Zero, certo? Nula, que é o que está mostrando aí. Entendido? Bem em cima da cabeça do, do Vitor. Pessoal, olha só. Para a próxima aula aqui, ó, e também para vocês utilizarem para entender melhor esse conteúdo, tem um materialzinho complementar aqui, que é o vídeo aqui, ó, do Marcelo Gleiser, que ele explica aí o bóson de Higgs, tá bom? Tá aqui o link disponível no YouTube, é um material complementar para a gente entender o conteúdo de hoje. Como eu falei para vocês, tem uma área da física, que é a física de partículas, que se dedica ao estudo das partículas que foram descobertas e das novas partículas, tá bom? Pessoal, olha só, vou me despedindo de vocês por aqui. Na próxima aula, vocês vão ficar com o professor Mac, tá bom? Ele vai estar aí para a aula 7 e a gente vai se encontrar de novo lá na unidade 2, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Até mais.